Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Nosso tema de estudo de hoje se encontra no capítulo 27, itens 9 a 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e trata do mecanismo de atuação e transmissão da prece. Leamos um pequeno trecho. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Bem, a finalidade das nossas reflexões de hoje, meus irmãos, é entender melhor o que acontece quando nós fazemos uma oração, ou seja, como que se dá a transmissão da prece do remetente, ou seja, da gente que está orando, ao destinatário, por exemplo, a Deus, e como que essas informações sobre esse mecanismo, sobre esse funcionamento dessa transmissão, devem influenciar o nosso dia a dia. Nós vimos aqui na leitura que a prece é uma invocação, ou seja, um chamamento de alguém para pedir, para agradecer ou para glorificar. E o trecho lido também nos mostrou que nós podemos orar por encarnados ou desencarnados e também dirigir a nossa oração diretamente a Deus ou a qualquer pessoa para quem nós queremos enviar o nosso pensamento. Essa foi uma pequena introdução e agora nós vamos passar ao nosso primeiro ponto de análise, que se volta justamente ao modo, à forma como a doutrina espírita explica para nós a transmissão do pensamento. Nós sabemos que a prece não é algo novo, não foi algo inventado pelo Espiritismo. Na verdade, trata-se de um hábito milenar presente nas mais diversas religiões ao longo de toda a Terra. Entretanto, o diferencial da ciência espírita foi justamente explicar racionalmente como exatamente funciona a prece, como funciona essa transmissão desse pensamento que acontece por meio da oração. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta esse aspecto. Notem só o que ele diz. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Pelo que
acabamos de ler aqui, meus amigos, nós podemos ver que o próprio codificador nos mostra qual que é a chave para entendermos esse mecanismo de transmissão do pensamento. E essa chave é justamente esse fluido universal que ele mencionou. Mas o que exatamente é esse fluido? O próprio Kardec explica do que se trata ali no livro A Gênese, capítulo 14. Ele diz o seguinte: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Dessa forma, nós podemos concluir que esse fluido cósmico, mencionado por Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo e também explicado por ele ali na Gênese, é o seguinte: é a matéria primitiva que foi utilizada por Deus para criar tudo. Então, da elaboração, transformação e combinação desse fluido, é que surgiu, é que foi feito todo o restante da natureza, incluindo, por exemplo, os planetas. E um outro aspecto a ser notado é que essa matéria primitiva, esse fluido cósmico, pode ser encontrado em diversos estados, desde um estágio mais puro, imponderável, até o estágio de matéria mais grosseira, tangível, que é o que acontece, por exemplo, com o nosso corpo físico aqui na Terra. Mas aí nós nos perguntamos, o que esse fluido cósmico tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a prece? A importância desse fluido reside justamente no fato de que ele envolve, como Kardec destacou, a tudo e a todos no universo. É ele que preenche o espaço. E é ele também que serve de canal de comunicação entre os espíritos. É por esse fluido, é por meio dele, que os nossos pensamentos são transmitidos, tanto para espíritos encarnados quanto para espíritos desencarnados. Então, a título de comparação, poderíamos falar o seguinte: assim como o som em geral, a exemplo do que acontece com o som da nossa voz, precisa do ar para se propagar, os nossos pensamentos precisam do fluido cósmico para serem transmitidos. Esse aspecto foi bastante esclarecido pelos espíritos ali na pergunta 282 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: como se comunicam entre si os espíritos? E a resposta é justamente a seguinte: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles quem? Os espíritos, constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Portanto, o que nós podemos observar é que, se por um lado o senso comum nos fala genericamente que pela oração nós podemos falar com Deus, e isso não está errado, o Espiritismo, por outro lado, nos mostra como exatamente isso é possível, apresentando-nos uma explicação de acordo com a lei natural. Então, nós vemos aqui na questão 282 do Livro dos Espíritos, os nossos benfeitores espirituais nos mostrando, segundo uma regra científica, como que se dá a transmissão do pensamento. E às vezes isso que acabamos de ler aqui já parece tão óbvio, já estamos tão acostumados, que não nos apercebemos do quanto isso é significativo. Sobretudo, levando em consideração que ainda há pessoas que desdenham do poder da oração. Em verdade, esse argumento científico apresentado pelos espíritos acaba nos mostrando que a prece não é um misticismo bobo, não é coisa de pessoas incrédulas. Ela, na verdade, é uma comunicação real, que ocorre conforme princípios encontrados na própria natureza. E a partir disso, meus irmãos, não é difícil vislumbrar a importância desse conhecimento, dessas informações, para o cotidiano de todos nós. E esse é justamente o segundo tópico das nossas discussões de hoje.
Saber que a nossa comunicação por meio da prece ocorre de acordo com um princípio natural e que, portanto, não é algo da nossa imaginação, tem como consequência básica reforçar a nossa fé quando a gente ora e torná-la parte das nossas vidas. Nesse sentido, são bastante pertinentes e até mesmo enfáticas as palavras do irmão José num texto intitulado A Prece Espírita. Notem só o que esse benfeitor espiritual destaca para nós. Numa época em que orar se tornou um hábito obsoleto, inclusive para os próprios religiosos, o Espiritismo faz com que o homem redescubra o valor da prece. Orar, para o espírita, é um ato consciente. Na prece, em que procura valorizar mais o sentimento do que as palavras, ele empreende um estudo sobre si mesmo, de forma sincera. O espírita sabe que a oração lhe possibilita sintonia com os planos mais altos, aurindo forças para perseverar no caminho que escolheu palmilhar sobre a terra. Quando ora, portanto, eis que ele se coloca, onde estiver, numa atitude de respeito e de reverência ao Criador. Notem só o destaque que o irmão José faz agora. Para o espírita, o hábito de orar deve ser tão natural quanto o de respirar. O que nós podemos perceber aqui, meus amigos, é que o Espiritismo nos dá condições de racionalmente ter a certeza de que nenhum pensamento que nós emanamos irá passar despercebido. Tudo o que pensamos, por exemplo, numa prece, é enviado, é percebido e é sentido. O irmão José deixou isso claro aqui, em várias outras passagens nós vimos isso também, e é fácil concluir que a prece tem sim uma vertente científica, porque ela é uma transmissão de pensamento que ocorre de acordo com uma lei que tem amparo na natureza. Mas um aspecto muito importante é que a prece, mais do que um mecanismo natural de transmissão do pensamento, acaba se situando no âmago da religião, mas a religião no sentido original de religare, ou seja, de se reconectar à divindade. Em outras palavras, a oração acaba sendo um dos meios de nós empreendermos essa ligação com Deus, assim como com as esferas espirituais superiores em geral. E esse já seria, por si só, um motivo bastante, uma justificativa plausível para nós cumprirmos aqui, colocarmos em prática o conselho que o irmão José nos deu, que é o de fazer da oração um hábito na nossa vida. E um outro aspecto que podemos sublinhar aqui é que esse sistema que explica o envio do pensamento por meio da prece também explica a resposta que recebemos quando a prece é atendida. Ou seja, o mesmo canal que serve para enviar serve também para receber, não importando a distância existente entre os agentes da comunicação. Até mesmo porque, como vimos na pergunta 282 do Livro dos Espíritos, essa comunicação não é obstada nem mesmo de um planeta a outro, de um mundo a outro, de um plano espiritual para outro. De fato, não importa quão grande possa parecer essa distância, essa comunicação é possível por meio do fluido cósmico universal. O Kardec tece alguns comentários sobre esse assunto ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Notem só o que ele diz a respeito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Notem só o destaque agora que o codificador faz. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Eis aqui, meus amigos, mais um motivo para nós acreditarmos que nós somos sim ouvidos por meio da oração. A prece não é um amuleto, não é um artifício psicológico para nos sentirmos melhores. Ela é uma comunicação real com consequências reais. E aqui nós podemos citar as palavras da benfeitora Joana de Ângeles sobre essa questão.
No livro Momentos Enriquecedores, ela destaca para nós que a oração é uma verdadeira terapia, pois ao permitir que a criatura entre em contato com os planos superiores mais elevados, por exemplo, acaba viabilizando que se obtenha o reequilíbrio do ponto de vista energético. E isso contribui, meus irmãos, para que a gente melhore a nossa saúde, não só do ponto de vista espiritual, mas também mental e físico. Notem só o que ela nos diz no seguinte trecho. Recurso valioso para todo momento ou necessidade, a oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração é o instrumento pelo qual a criatura fala com Deus, e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros de energia mantenedora da vida. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, de alegria e paz, porquanto a oração é, notem só o destaque da Joana, o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. Então, meus irmãos, nós podemos notar por essas palavras aqui que foi por isso que Jesus nos instou tanto a orar e a vigiar. Porque, afinal de contas, o tempo todo nós estamos expostos aqui na nossa escola terrena a situações que nos desgastam das mais diversas maneiras. E a prece é um poderoso instrumento que nos revigora. E isso a Joana bem explicou ali no texto dela. Então, nós precisamos espiar uma série de questões a fim de saldarmos dívidas? Sim, precisamos. Estamos sendo provados em benefício de nosso próprio plano evolutivo e em benefício da nossa própria aprendizagem? Sim, nós estamos. É fácil vencer tudo isso? Não, todos nós sabemos que não. Mas ser bem-sucedido nessa empreitada é possível. E é possível porque nós sabemos que podemos contar com o socorro e o apoio de Deus. E esse socorro vem, dentre outras maneiras, por meio da oração. E conforme nós vimos aqui em diversas passagens, essa oração é enviada, é recebida e, como a Joana destacou, é respondida. E é aqui que nós entramos no terceiro e último ponto das nossas discussões de hoje, tratando justamente dos requisitos para que a prece seja respondida. Conforme nós lemos nas explicações de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a energia da corrente estabelecida pela prece vai guardar proporção com a do pensamento. Isso significa que o que determina a sua eficácia não vai ser nem o lugar, nem o momento em que essa oração vai ser feita. Tampouco se ela será realizada com palavras bonitas e cultas ou não. Prece é a transmissão de pensamento. Portanto, o seu poder, a sua eficácia, está na qualidade e na intensidade desse pensamento. O que importa é o recolhimento daquele que ora, priorizando o sentimento e a sinceridade ao invés da formalidade. Nesse sentido, o benfeitor André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, explica para nós que a eficácia da prece realmente depende de certos requisitos e que Deus recebe as nossas mensagens, mas que a garantia da transmissão depende de nós quando nós oramos. E aí ele menciona para nós alguns desses requisitos. Notem só o que ele nos diz. Respeito, mas sem ritual. Sinceridade, mas sem sofisma. Clareza, mas sem prolixidade. Confiança, mas sem orgulho. Recolhimento, mas sem o cochilo. Concentração, mas sem pose. Fé sem cegueira. Submissão sem hipocrisia. E mais adiante, esse benfeitor espiritual conclui que esses requisitos, dentre outros, dão força ao pensamento que nós dirigimos ao alto, agindo como poderosos transmissores. Assim, meus irmãos, o que nós podemos concluir é que qual que é o requisito principal da prece? É o sentimento e a honestidade. Tudo que se resume à forma acaba perdendo importância quando nós encaramos a prece sob a perspectiva de sua real natureza, ou seja,
na perspectiva de uma comunicação com Deus por meio da transmissão de pensamento. E é por isso que a eficácia da prece acaba se condicionando também ao real esforço de cada um de nós de se transformar moralmente. O André Luiz também comenta esse aspecto no mesmo livro, O Vivendo o Evangelho, e diz o seguinte: você se entrega à oração e promete sacrifícios pessoais em troca de auxílio. Desiste do sorvete e roga um emprego. Foge dos confeitos e espera a fortuna. Elimina o chocolate e sonha com a vitória. Pratica o jejum e quer recompensa. E aí, ao final, o André Luiz conclui: peça a Deus o amparo de que necessita, mas não se esqueça de que a melhor promessa é a transformação moral. Então aqui fica bem claro, por essas palavras do benfeitor, que não adiantam as formalidades e não adiantam as famosas promessas. Não adianta, meus irmãos, orar a Deus para tentar barganhar com Ele, do tipo, eu deixo de comer o doce para passar na prova do vestibular. Não, conforme o André Luiz nos mostrou, o Pai se atenta não à privação do doce, da pizza ou qualquer outra formalidade que possamos nos impor ou tentar impor absurdamente a própria divindade. O que importa é o nosso esforço de fazer a nossa reforma moral e de nos colocarmos perante Deus com a necessária humildade, honestidade, sem hipocrisia, sem orgulho. Essa transformação moral, em verdade, é o maior lastro, é o maior peso que podemos atribuir à nossa oração, à nossa prece, para que ela possa ser de fato ouvida e respondida. Bem, minhas queridas amigas, meus amigos, nós encerramos por aqui as nossas reflexões de hoje e que possamos, ao longo dessa semana, reviver o papel da prece de nos reconectar com Deus, resgatando o verdadeiro sentido religioso da oração. E que possamos buscar fazer melhor uso dessa dádiva que nos revigora e também nos protege. Que possamos prestar mais atenção ao modo como nós estamos orando, procurando fazer da oração um hábito, assim como nos foi aconselhado ali pelo irmão José. E que façamos isso, sobretudo com a finalidade, meus amigos, de agradecermos pelo cuidado e pelo amor que o Pai nos dispensa em todos os momentos da nossa vida. Vamos passar agora as vibrações e a fluidificação. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus e, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor,
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, agradecemos a espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas. Nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.